Bom, pessoal, nós chegamos aqui na sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, né? Sexta-feira que Jesus sofreu o aprisionamento, o julgamento, a morte e a crucificação. Na apostila, na página 167, capítulo 12, tá? Então, nessa página nós temos o quadro comparativo, o quadro 26, que vai trazer ali a especificação dos acontecimentos e aonde eles estão endereçados nos quatro evangelhos, tá? Percebam nesse quadro que os acontecimentos, grande maioria dos acontecimentos, estão distribuídos nos quatro evangelhos, tá? Já que João já se torna um evangelho, entre aspas, um evangelho sinótico, né? Um evangelho de ajuntamento. Muito bem. Jesus é preso. Foi para o Getsemane, orou, sofreu a angústia, os discípulos ali nem estiveram muito com ele na oração, enfim. E aí Jesus volta, é preso, não é? E é levado cativo daí, somente ele, né? À presença dos sacerdotes e do Sinédrio, né? O Sinédrio era a cúpula da época, era como se fosse o partido político que influenciava e dominava toda a sociedade judaica, né? E eram coniventes com Roma, enfim. E aí, lá na presença de Anás, o sacerdote judeu, Jesus é interrogado, sofre umas agressões por parte dos soldados, né? Depois é encaminhado também a Caifás, e tanto um quanto o outro interrogam Jesus a respeito dos seus ensinamentos. Na verdade, eles não iam sentenciar Jesus a nada, eles só queriam tirar informações de Jesus, né? Para usar essas informações para uma condenação futura. Então eles perguntam para Jesus a respeito dos seus ensinamentos, do seu ministério, enfim, e são levados amarrados na presença desses sacerdotes, na presença do Sinédrio também. Tá? Então começa aí o sofrimento de Jesus. Então, gente, seguinte, eles interrogam Jesus e nesse interrogatório todo, os chefes dos sacerdotes, Anás, Caifás, né, o sinédrio todo, eles começam a buscar no meio da sociedade ali depoimentos, acusações contra Jesus, testemunhas contra Jesus, né, testemunhas de acusação. Mas eles não conseguem encontrar coerência, não conseguem encontrar informações fundadas que eles precisavam. Então eles vão questionar Jesus mesmo, né? Porque eles receberam uma informação de que em algum momento Jesus havia dito que é, se derrubassem o templo em 3 dias ele ressuscitaria, né? E eles estavam entendendo que naquela oportunidade Jesus estava falando do templo, né? Do templo construído, quando na verdade Jesus estava falando de si mesmo, né? Se vocês destruírem esse templo aqui, em 3 meses ele é restituído. Estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Só que ali, naquele momento de interrogatório, como eles tinham essa informação dessa fala de Jesus, eles perguntaram a Jesus a respeito disso, né? Se isso era verdade. Jesus, é claro, eu falei isso, né? E, e Jesus disse para eles: Eu sou o Cristo, né? Eu sou o Filho de Deus, né? Eles exigiram que Jesus respondesse isso. Jesus respondeu que sim, eu sou o Filho, né? Sou o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus também falou: aí vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória, né? Jesus fala isso, né? Eu virei de forma poderosa, né? Enfim, nesse momento eles usam essa fala de Jesus, que Jesus se destruísse o templo, Jesus reconstruiria em 3 dias, enfim. E essa fala de que Jesus era o Filho de Deus que viria por sobre as nuvens, assim, né, e que todos veriam um dia Jesus assentado à direita de Deus e tudo, eles entendem que isso é uma grande blasfêmia contra o próprio Deus, né? Porque eles entendem que Jesus não é o Filho de Deus. E aí, essa blasfêmia, para eles, é motivo de condenação e de morte, né? Então, eles pegam essa fala, distorcem tudo e enviam Jesus para Pilatos, para que Jesus fosse preso, sentenciado por Pilatos, porque quem podia dar sentença de morte era a lei romana, porque o império era romano. Então, Pilatos, né, o prefeito da época ali,
é que poderia, o governador da Judéia, né, é que poderia sentenciar Jesus, tá? Então eles levam Jesus até Pilatos para que ele fosse condenado. Nesse interim de levar Jesus até Pilatos, né, para ser condenado, uma vez que eles já haviam interrogado Jesus, e aí já há um alvoroço na sociedade, na cidade, mesmo sendo noite, a notícia se espalhou e a cidade está alvoroçada. Então, nesse interim é que Pedro nega Jesus 3 vezes, né? Porque quando Jesus, voltando atrás, diz, olha, é chegada a hora do Filho do Homem, né, ser levado à cruz e tal, Pedro diz, não, nós vamos te defender, não vamos deixar. E aquela ocasião Jesus diz, Pedro, não cantará o galo antes que tu me negues 3 vezes, não é? Então agora chegou a hora. Jesus estava sendo conduzido para o julgamento na presença de Pilatos. E nesse contexto todo, a multidão ia seguindo o itinerário de Jesus e as pessoas reconheceram Pedro no meio daquela multidão. Ah, aquele lá é um dos discípulos. E Pedro vai negando, nega uma vez, depois outra pessoa reconhece, Pedro nega outra vez, outra pessoa reconhece e Pedro nega mais uma vez. Então canta o galo, né? E Pedro lembra de que Jesus havia dito que ele negaria por 3 vezes e depois cantaria o galo. Então isso indica também que já era altas horas da noite, né? Então acontece essa situação de Pedro negar Jesus enquanto ele está sendo levado, né? Judas, quando ele percebe, isso lá no item 132, quando Judas percebe que Jesus foi condenado pelos sacerdotes, né? Ia para Pilatos, Judas pega aquelas 30 moedas de prata que ele tinha ido lá vender Jesus, né? E joga no templo e fala para os sacerdotes, olha, esse homem é inocente, ele se arrepende, dá um remorso, um arrependimento, né? Joga as moedas de prata ali dentro do templo, né, as 30 moedas, e sai correndo e vai se suicidar, né? A apostila aqui está dizendo que ele saiu dali e se enforcou. Não é isso que a Bíblia diz, tá? Então, só fazendo uma observação, a Bíblia não diz que Judas se enforcou. A Bíblia diz que ele saiu e foi enforcar-se. Não sabemos se ele se enforcou, né? A causa morte dele foi ele ter se precipitado no despenhadeiro e, e morrido em razão da queda. Agora, se ele se enforcou numa árvore, quebrou o galho da árvore, alguma coisa assim, é outro papo, né? Mas ele não, a Bíblia não diz que ele morreu enforcado. É só um detalhe, né? Então Judas sai, vai enforcar-se, Pedro nega Jesus e Judas vai se enforcar. Veja a tragédia acontecendo entre os discípulos, né? E os chefes dos sacerdotes pegam aquelas moedas que Judas lança ali, eles entendem que não é digno, não é correto colocar aquilo no caixa do templo, né, no tesouro do templo, então eles compram um terreno. Então era um bom dinheiro, né? E constrói um cemitério para estrangeiros, né? No Campo do Oleiro. Bom, comprar um terreno para um cemitério é um terreno bastante grande, né? Então era bastante dinheiro que Judas cobrou para identificar quem era Jesus, tá? Então são situações que foram acontecendo. Enquanto isso, Jesus vai agora à presença de Pilatos para ser julgado pela legislação romana. Bom, eu vou então agora fazer outro vídeo para falar a respeito do julgamento de Jesus pela legislação romana, né? Por Pilatos, por Herodes, porque ele já havia sido julgado pelos judeus que criaram uma situação dizendo que ele era um herege, dizendo que ele destruiria o templo, dizendo que ele é, se fazia dizer que era o grande filho de Deus e que todos o veriam sentado à direita de Deus e tal. Então eles entendem que aquilo é uma heresia e por conta disso Jesus é digno de morte, né? E aí levam eles para Roma para eles serem julgados. Então a gente vai agora no próximo vídeo entender essa questão do julgamento de Jesus perante Roma.